Sagres no Sinal Aberto, destacando a você que a Universidade Federal de Goiás, em parceria com o Tribunal de Contas do Estado, realizou um levantamento completo sobre a regulação da saúde em Goiás. O documento lançado agora, no mês de outubro, identifica os problemas, mas também indica os avanços no Sistema Único de Saúde. Nós vamos também falar sobre os aperfeiçoamentos do SUS aqui no estado. Sobre este assunto, Kleber Ferreira e eu, Samuel Estraioto, recebemos a partir de agora a professora do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da Universidade Federal de Goiás, a professora Edsaura Maria Pereira. Seja muito bem-vinda, professora. Muito obrigado aqui por atender nosso convite. Uma ótima tarde. Obrigada, boa tarde. Eu é que agradeço a oportunidade, em nome da universidade e do nosso Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública. Professora, na abertura da nossa conversa, eu citei aqui alguns pontos, problemas, a situação atual, mas também uma avaliação pensando em soluções, o futuro aqui do Sistema Único de Saúde no nosso estado. Que informações gerais que a senhora pode nos indicar a respeito deste levantamento realizado? Então, esse levantamento, né, como você disse, é uma parceria da Universidade Federal de Goiás com o Tribunal de Contas do Estado. E trata-se de uma pesquisa. É uma pesquisa que veio, né, por meio de uma demanda do TCE, no sentido de nós verificarmos como anda e avaliarmos como anda a política de regulação do Estado de Goiás. A política de regulação é a política que, por meio de vários instrumentos de gestão, possibilita que a saúde chegue a todo o território, né, nacional, no nosso caso, a todo o território estadual, aos municípios. Por quê? Porque o SUS ele garante atendimento universal e atendimento integral, né? As pessoas elas têm o direito de receber desde a atenção primária até a atenção secundária e terciária. E o papel da regulação é exatamente este, né? De identificar como é que a distribuição da oferta de serviços está acontecendo no Estado por meio das demandas que existem nas diversas regiões do nosso Estado. Kleber Ferreira. Professora, boa tarde. E como anda? O que a pesquisa, o que os números trouxeram para a gente, que a gente possa anotar, estudar, para avaliar melhor essa questão da regulação, que é fundamental para a saúde do Estado? Primeiro, dizer rapidamente da parceria, né? Essa parceria ela é muito importante porque o TCE, ele aliado à universidade, né, se propõe a fazer essa pesquisa aplicada, que não é só com o papel de fiscalizar, né, mas é o papel de somar a academia no sentido de entregar à sociedade esse diagnóstico, essa avaliação e recomendações para o aperfeiçoamento do SUS. Então, nas 200 páginas, né, do nosso livro, do nosso e-book, a gente traz esse conteúdo, Kleber, por meio de um mapeamento de demandas, de identificação de vazios assistenciais, de indicadores de morbidade e mortalidade, quer dizer, do que é que está morrendo mais a nossa população, do que é que está ficando, a nossa população tem ficado mais doente, né? E como é que está exatamente a assistência dessas necessidades aí. Nós também trabalhamos com a fala dos gestores, foi um momento muito importante, nós fizemos 5 grupos focais, né, onde cerca de 30 secretários municipais de saúde puderam opinar e falar da realidade vivida, né, e vivenciada, porque a gente sabe que uma coisa é o que o papel, né, como que se realiza a regulação do ponto de vista dos acordos formais, das reuniões intergestores, e outra coisa é como, de fato, esse serviço e a qualidade desses serviços tem chegado até a população. E aí, já te respondendo, a gente observa que o processo de regulação do nosso Estado ele tem avançado, mas ele precisa avançar muito mais, né? É necessário que também
se dê mais recurso para os municípios, mais autonomia para que os municípios possam decidir, para que eles possam ter instrumento de acompanhamento do paciente, porque uma coisa muito séria que a gente identificou, inclusive por meio da fala dos gestores, é que a partir do momento que o paciente sai do município com um papel para ser regulado, né, atrás de um serviço de média e alta complexidade, quer dizer, que são serviços mais especializados, que muitas vezes o município não consegue entregar, esse paciente ele se perde, o município perde o contato com ele, ele entra num outro sistema de regulação que é do município que vai recebê-lo, e aí essa questão se perde. Então, isso tem sido alguns prejuízos aí, né? Pois não. Nós tínhamos há algum tempo aí nessa questão que a senhora citou por último, esse conflito de dados aí entre os municípios, o município de origem e o município que está recebendo o paciente. Aqui em Goiânia, por exemplo, um número superior de pessoas registradas com o cartão SUS em relação à população da cidade. Este material que foi preparado, ele aponta números e informações em relação a isso? Olha, essa questão específica do cartão SUS, a gente não pesquisou, né? Nós trabalhamos com a pesquisa de dados primários, né? A fonte de dados primários, que foi por meio das entrevistas, e trabalhamos também com os complexos reguladores do Estado, como eles estão estruturados, e também com dados, como eu disse, de morbidade, né? Quer dizer, de doenças e também de mortes e de serviços, como que os serviços estão distribuídos no Estado. Então, foi um levantamento nesse sentido. Agora, sem dúvida, uma coisa que foi identificada é que a população, ela dá o seu jeito, né? Ela própria, muitas vezes, ela dá um endereço do município maior da sua região, e às vezes até da capital, para que ela possa, pelo menos, para que ela intencione, né, receber de forma mais rápida, de forma mais imediata esse atendimento. Então, esse dado a gente não trabalhou, mas ele, com certeza, ele existe. O que a gente focou, principalmente, no nosso estudo, é como, de fato, está se dando esse processo de regulação. Existe né? Furo nas filas, existem outros tipos de acesso, né? E a gente identificou que existe, sim, né? Muitas vezes, às vezes o próprio judiciário ele vem um pouco bagunçar esse sistema aí de acesso para os atendimentos, né? Não estamos aqui julgando se é uma questão justa ou não, mas a gente sabe que quando o paciente ele vem ao nosso encontro, ele de fato está necessitando, né? Ele não vem por outra questão. Muitas vezes também ele lança mão de lideranças parlamentares, para tentar fazer com que essa situação aí se resolva do lado dele. Como eu disse, nós não fizemos aqui nenhuma análise, nenhum julgamento nesse sentido. O que nós fizemos foi apresentar dados e apontamos recomendações em relação a isso. Antes de devolver aqui, Kleber, para você, só mais um detalhe, professora. A senhora citou o judiciário, mas nesse caso o judiciário não entra para assegurar um direito da pessoa, o direito à assistência à saúde, e às vezes isso não acontece justamente pela falta de transparência nos sistemas de regulação, em dizer em que ponto da fila de espera que a pessoa está, como a gente vê, por exemplo, nos CAIS aqui em Goiânia, nas demandas que vêm do interior para a capital. Isso também foi identificado aí neste trabalho? Sim, a gente, como eu disse, né, o Poder Judiciário, inclusive, ele é nosso parceiro. Mas o que a gente levanta é que esse diálogo ele precisa, de fato, ser muito aberto, e você toca num ponto extremamente importante, né? Precisa ter mais transparência da situação dessa fila, né? Que muitas vezes nos estados, nas regiões mais desfavoráveis, né? Que tem inclusive dificuldades de informação,
não que falta transparência, mas que falta mesmo um acesso de informações a respeito dessa situação. Em relação a essa questão do judiciário, é muito discutível, né? O que deve ou não ser judicializado para garantir esse direito. A gente sabe das dificuldades, né? A gente tem apostado, inclusive, na formação dos profissionais do judiciário em relação à saúde, para que essa judicialização não venha a prejudicar, ajudar, né, uma parcela da população, mas a prejudicar aí, infelizmente, uma fila que ainda é longa no nosso estado, né? A gente continua com uma necessidade muito grande de serviços, de profissionais, principalmente profissionais em regiões mais desassistidas, né? A gente sabe que os profissionais eles não querem muito ficar fora de um centro comercial, fora de um centro urbano, e isso é um dos grandes dificultadores também do acesso ao serviço de saúde no nosso estado. Professora, a senhora falou aí sobre a questão da fila, e aí foi assim, extremamente importante a intervenção que fez o Samuel Staiuto. Eu vou voltar a uma questão que o paciente sofre muito. Por exemplo, ele vem uma primeira vez, ele é regulado para o UOL. Aí ele vem uma segunda vez, ele é regulado para um outro hospital, com outra equipe médica que vai puxar o prontuário dele. Não foi aquele que o atendeu, não é aquele hospital que o atendeu, a estrutura não é a mesma. Então, a terceira vez que ele vier, normalmente ele vai para outro hospital. A coisa não é assim, este é o paciente do hospital tal, esse é o paciente que precisa de uma vaga de geriatria. Onde aparecer essa vaga, nós vamos enfiar esse paciente, como a gente faz com gado quando a gente embarca, né? Se enfia dentro do caminhão e vai com Deus, é aí que você vai. Não tem como a gente aproveitar esse estudo para dar uma humanizada nessa reflexão, não? Então, essa foi exatamente uma das nossas discussões, Cleber, foi a questão da interoperabilidade. Eu imagino o quanto vocês discutiram isso, por isso que eu toquei nesse assunto. Com certeza. É uma preocupação universitária há algum tempo já. Sobretudo da Academia Federal, da Universidade Federal de Goiás. Isso. E isso, de fato, pela fala dos nossos gestores, causa até choro, né? Nós tivemos durante os nossos grupos focais, né, que são momentos ali muito ricos e também muito verdadeiros, né? Onde alguns gestores literalmente choravam por essa incapacidade, digamos assim, de dar respostas a esse problema que você citou. Uma das questões que a gente observa é a quantidade de sistemas de informação que esses municípios lançam mão. Não existe um sistema de informação único, mas o pior não é isso, né? E aí uma das grandes recomendações que nós fazemos é nessa área de informação, que é a interoperabilidade entre esses serviços, porque aí sim esse paciente, esse usuário, né, vai ser tratado como um cidadão que tem ali o seu prontuário acessível a vários outros profissionais e pode, inclusive, vir a ser atendido, mas não com uma descontinuidade, porque um dos problemas que a gente também levanta é isso, né? Às vezes o paciente ele já vem num tratamento, ele é encaminhado, como você diz, para outra unidade, sem ter uma continuidade do que ele já vinha recebendo, do que ele vinha sendo observado, e a gente sabe que hoje esse acompanhamento, essa observação, né, da vida e do histórico do paciente, ele é extremamente importante. Então, uma das nossas contribuições também é nessa área, nessa questão da interoperabilidade, além de revelar aí essa situação desses grandes vazios assistenciais, gente. Embora a gente saiba que a regionalização tem avançado, ainda existe, né, em diversas regiões aí do nosso estado, a falta de acesso a esses serviços, né? A gente vê, né, professor, em muitos lugares ainda acontece a chamada ambulancioterapia, né, aqui no estado, infelizmente, apesar dessa centralização. Professora, para fechar nossa conversa aqui,
quem está acompanhando essa entrevista, que quiser ter acesso a estes e outros dados que estão disponíveis neste material, como fazer? Olha, esse material ele está disponível no site do TCE, do Tribunal de Contas do Estado, né? Tem um link lá que pode ser acessado o e-book, e também no site do Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública, IPPESP, da UFG. Lá também já tem o link onde pode ser acessado esse nosso material, onde a gente traz muitos dados, né, sociodemográficos do Estado, e toda essa discussão em relação a esse acesso à saúde. Samuel, me permita, professora, repita só o último acesso que a senhora disse aí, por favor. Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública, IPTESP. IPTSP. Tá, ok. IPTSP, isso. Ok, tá? Muito obrigado. Ok. Professora, muito obrigado pela entrevista aqui à Sagres. Uma ótima tarde à senhora. Até uma próxima oportunidade. Eu agradeço. Tá, muito obrigada a vocês. Até logo. Conversamos aqui com a professora da Universidade